Você já se perguntou por que a vida parece seguir um padrão que nunca te foi explicado? Por que termos como ativos líquidos ou afundar em dívidas são tão comuns no nosso dia a dia? A verdade é que, desde o momento do seu nascimento, duas leis antigas e misteriosas governam sua existência. Mas será que você realmente entende o que isso significa? Prepare-se, pois hoje você vai descobrir os segredos por trás das leis que moldam sua vida, sem que você sequer perceba. Desde o seu primeiro respiro, você não é apenas um indivíduo. Você se torna parte de um sistema antigo e muito bem estruturado. Essas duas leis fundamentais, menos a lei da terra e a lei do mar, não são apenas conceitos abstratos, mas pilares que regem tudo o que acontece à sua volta. A lei da terra estabelece as normas, costumes e culturas locais. Já a lei do mar é o alicerce do comércio, das finanças e do dinheiro. Mas o que isso realmente significa para você? E mais importante, como essas leis afetam diretamente sua liberdade, suas escolhas e até sua identidade? Prepare-se para uma jornada de revelações que pode mudar sua perspectiva para sempre. A lei da terra e a lei do mar. Fundamentos que você precisa entender desde a antiguidade. O mundo foi dividido entre regras territoriais e normas comerciais. A lei da terra cuida do que é palpável, visível e local. Quem governa, quem são os cidadãos. Quais são os costumes e as leis que você deve seguir como membro de uma sociedade? Por outro lado, a lei do mar é muito mais sutil. Ela não lida apenas com navios e portos. Ela é a espinha dorsal do comércio internacional, do fluxo de dinheiro e das relações econômicas. Mas aqui está a questão. Quando você nasce e recebe um certificado de nascimento, você não é visto apenas como uma pessoa. Você é registrado como uma entidade comercial dentro desse sistema. Por que isso acontece? Porque a lei do mar entende o mundo como um imenso sistema comercial. Tudo, inclusive você, é considerado parte desse jogo. Seu nome em letras maiúsculas em documentos oficiais é uma representação simbólica de que você é tratado como uma entidade legal. E é exatamente aqui que o controle começa. Você já se sentiu como se fosse apenas mais um número no sistema? Isso não é coincidência. É parte de um design muito bem elaborado. A lei da terra e a lei do mar não são apenas conceitos abstratos. Elas são dois sistemas interligados que operam simultaneamente e definem como as pessoas interagem com o mundo. A lei da terra, por exemplo, é o que você vê nos governos, nas normas locais, nos direitos e deveres atribuídos aos cidadãos. Já a lei do mar, invisível para a maioria, está presente em todas as transações financeiras, contratos e até na forma como o dinheiro é movimentado globalmente. Essa separação é tão antiga quanto o comércio humano, mas foi sendo refinada ao longo dos séculos para criar um sistema de controle que transcende fronteiras físicas. Saber disso é o primeiro passo para entender o papel que você desempenha, muitas vezes sem perceber. O sistema da lei do mar foi projetado para tratar tudo e todos como ativos. A partir do momento em que você é registrado, o certificado de nascimento é como um título de propriedade que o insere em um sistema comercial. Em documentos oficiais, o uso de letras maiúsculas para o seu nome não é por acaso. Ele diferencia você, como ser vivo, de uma entidade comercial. Essa entidade é a que interage com o sistema, paga impostos, contrai dívidas e cumpre obrigações legais. Enquanto você pensa estar exercendo direitos, na verdade, é essa identidade comercial que está operando. Essa separação entre você e sua entidade legal é mantida através de mecanismos complexos e muitas vezes ocultos. Por exemplo, os contratos que você assina raramente são explicados em detalhes, e a linguagem utilizada neles é propositalmente técnica e inacessível. Isso garante que você dê consentimento, mesmo sem compreender completamente o que está aceitando. Esse consentimento é a chave para que a lei do mar continue a operar de forma eficaz. Sem ele, o sistema entra em colapso. É por isso que entender como ele funciona é tão essencial para retomar o controle sobre sua vida. Ao longo da história, a lei do mar foi sendo integrada aos sistemas jurídicos nacionais e internacionais. Isso foi feito de maneira gradual, até que ela se tornasse a base do comércio global. Bancos, corporações e governos operam sob suas normas, o que explica por que tantos processos legais parecem desconectados das realidades humanas. Em vez de tratar pessoas como indivíduos, o sistema as vê como ativos em um vasto oceano comercial. Esse conceito está tão arraigado que muitas vezes nem percebemos que estamos vivendo sob regras feitas para navios e mercadorias, não para seres humanos.
Compreender essa dicotomia é como desvendar um código que controla sua vida desde o nascimento. Saber que você é uma pessoa viva e uma entidade comercial dentro desse sistema pode parecer perturbador, mas também é libertador. Isso porque, ao entender as regras do jogo, você pode começar a jogar com mais consciência. Como você pode usar essa informação para transformar sua realidade e criar um futuro mais alinhado com quem você realmente é? O tribunal e a lei marítima. Já reparou como o sistema jurídico parece frio e distante, quase como se não fosse feito para humanos? A resposta está na influência da lei marítima dentro dos tribunais. Por exemplo, o juiz, que está sentado em um nível mais alto, simboliza a autoridade suprema, como o capitão de um navio. E aquela bandeira com franjas douradas que você vê nos tribunais, ela não está lá por acaso. Essas franjas indicam que aquele espaço opera sob a lei do mar, onde os cidadãos são tratados como carga ou propriedade. Você não é julgado como um indivíduo vivo, mas como uma entidade comercial vinculada ao seu nome. É exatamente essa confusão que mantém o sistema funcionando. Sem que você saiba, suas interações com o governo e com o sistema jurídico são guiadas por princípios que tratam você como um objeto comercial. Você sabia disso? E mais, o que isso significa para a sua liberdade? O ambiente dos tribunais é deliberadamente estruturado para refletir a hierarquia e a autoridade presentes na lei marítima. O juiz, posicionado em um patamar elevado, não apenas simboliza o comando absoluto, mas também representa o papel de um capitão de navio que tem poder inquestionável sobre sua tripulação. Essa configuração não é apenas simbólica, ela remonta às raízes do comércio marítimo, onde as decisões rápidas e finais eram cruciais para manter a ordem a bordo. Quando você está diante de um tribunal, não é tratado como um ser humano dotado de direitos naturais, mas como uma entidade vinculada a um sistema de contratos e obrigações. É um jogo de poder, em que você muitas vezes entra sem entender as regras. A bandeira com franjas douradas que frequentemente aparece nos tribunais é outro detalhe, carregado de significado. Na tradição marítima, essas franjas representam jurisdição sob a lei do mar, indicando que o espaço do tribunal opera sob normas comerciais e não sob a soberania pura da terra. Isso transforma o processo jurídico em algo muito diferente do que imaginamos. Quando você comparece a um tribunal, na prática, assumindo o papel de uma entidade legal envolvida em um contrato, mesmo que nunca tenha conscientemente consentido com ele. As palavras usadas no tribunal também reforçam essa lógica. Express como comparecer ou estar em pé diante da corte tem origem no vocabulário marítimo e comercial. Quando você se apresenta no tribunal, sua presença é registrada como a de uma entidade legal, respondendo a um contrato ou acordo que muitas vezes você desconhece. Esse é o motivo pelo qual a linguagem jurídica parece tão estranha e complexa. Ela é projetada para manter a estrutura de poder intacta, dificultando o entendimento das pessoas comuns e garantindo que elas se submetam a essa autoridade. Outro ponto crucial é como os tribunais utilizam símbolos e rituais para reforçar a submissão ao sistema. Desde prestar juramento até as vestes formais dos juízes, tudo é projetado para transmitir uma aura de controle absoluto. Mas o mais interessante é que, assim como no comércio marítimo, o tribunal só pode agir sobre você com base em seu consentimento, mesmo que implícito. Quando você responde a um chamado ou assina documentos, está, sem saber, confirmando sua participação em um sistema que opera sob regras diferentes das que você imagina. Saber disso é um divisor de águas para sua percepção sobre liberdade. O tribunal, que deveria ser um espaço de justiça para todos, é, na verdade, uma arena onde a lei marítima predomina, reduzindo indivíduos a objetos de transação. Mas, e se você pudesse aprender a navegar nesse sistema de forma consciente? Será que é possível resgatar sua soberania e enfrentar o sistema de igual para igual? A resposta começa com o conhecimento que você acabou de adquirir. Dinheiro, o fluido da lei do mar. Você já parou para pensar em como o dinheiro se comporta como a água? Os termos que usamos diariamente não são coincidência. Fluxo de caixa, ativos líquidos, afundar em dívidas, todos refletem a metáfora marítima. No mundo financeiro, o dinheiro é tratado como um fluxo que precisa ser controlado, direcionado e armazenado, como se fosse água em um grande sistema de barragens e canais. Os bancos, inclusive, têm origem na palavra banco, como o assento onde os negociantes se sentavam à beira dos rios para realizar transações, mas mais do que isso, eles são guardiões desse fluxo,
controlando como ele entra e sai da sua vida. Quando você faz um empréstimo, é como se estivesse navegando em águas profundas, sempre em risco de afundar se não conseguir pagar. Mas quem controla o barco? Essa é a grande questão. O sistema foi feito para te dar a ilusão de escolha. Mas será que você realmente tem o controle? O comportamento do dinheiro como água não é apenas uma metáfora, é uma representação real de como o sistema financeiro funciona. Assim como rios e mares têm suas correntes e marés, o dinheiro flui dentro de um sistema cuidadosamente projetado para regular sua movimentação. Quem controla essas correntes? Os bancos e grandes instituições financeiras que agem como os barqueiros desse vasto oceano comercial. É por isso que termos como canal de financiamento e corrente monetária são usados com tanta frequência. Eles revelam como você é apenas um participante de um sistema que opera com base em fluxos cuidadosamente monitorados e regulados. Os bancos, por sua vez, não são apenas intermediários. Eles são os verdadeiros guardiões das comportas desse fluxo. Quando você deposita dinheiro, está, na verdade, entregando esse recurso para ser redistribuído dentro do sistema. O que você recebe em troca é uma promessa, um crédito, que pode ser retirado conforme necessário. Mas aqui está o ponto. Você nunca controla completamente o que acontece com esse fluxo. O sistema foi projetado para que o banco tenha sempre o poder de decidir como, onde e quando o dinheiro deve circular. No final, ele é o capitão do seu barco financeiro. Essa dinâmica se torna ainda mais clara quando você entra no território dos empréstimos. A ideia de contrair uma dívida é, na verdade, uma alusão direta a navegar em águas turbulentas. Cada parcela paga é como remar contra a corrente para evitar o naufrágio. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que o sistema financeiro não está interessado em que você chegue à terra firme. Pelo contrário, ele depende da sua permanência nessa viagem interminável de pagamento de juros e renegociações. O verdadeiro lucro está em manter você navegando e nunca ancorado. A ideia de escolha financeira é um dos maiores mitos perpetuados por esse sistema. Termos como liberdade financeira e independência econômica são usados para criar uma ilusão de controle. No entanto, cada decisão que você toma está limitada pelas regras impostas pelo sistema bancário e financeiro. Você pode até escolher o barco em que navegará, seja um banco, uma financeira ou um credor privado, mas o mapa já foi desenhado. O destino final, no entanto, é sempre o mesmo: sua submissão às correntes econômicas que eles controlam. Para escapar desse ciclo, é fundamental entender a verdadeira natureza do dinheiro e do sistema financeiro. O dinheiro não é apenas um meio de troca. Ele é a base de um controle muito maior, operado como uma rede de canais que sempre retornam ao ponto de origem, as grandes instituições financeiras. Mas, e se você pudesse construir seu próprio barco e navegar fora dessas correntes pré-estabelecidas? Esse é o tipo de questionamento que pode mudar sua relação com o dinheiro para sempre. Afinal, quem está no comando do seu fluxo financeiro? Você ou o sistema? Consentimento. A chave para o controle do sistema, o que torna tudo isso possível, é algo simples, mas poderoso: o seu consentimento. Quando você assina documentos sem ler, quando aceita regras sem questionar, você está, muitas vezes sem saber, concordando com as condições impostas pelo sistema. O consentimento é a peça central de todo esse mecanismo. Sem ele, o sistema desmorona. Por isso, eles contam com a sua ignorância. Eles criaram uma linguagem cheia de termos complexos e ocultos para garantir que você nunca questione. Mas aqui está a boa notícia. Ao entender essas leis e como elas funcionam, você pode recuperar o controle sobre sua vida. O conhecimento é a chave para a liberdade. Você já se perguntou como seria a sua vida se você soubesse como jogar este jogo? O consentimento é, de fato, o alicerce que mantém todo o sistema funcionando. Sem ele, a estrutura de controle desmoronaria como um castelo de cartas. No entanto, o consentimento raramente é explícito. Ele é quase sempre obtido de forma implícita. Quando você assina um contrato sem ler ou aceita os termos e condições de um serviço online sem questionar, você está fornecendo o que eles precisam para validar suas ações. Esse consentimento tácito é o que dá ao sistema a capacidade de operar sem interrupções. O segredo está na linguagem jurídica e técnica que dificulta o entendimento da maioria das pessoas, mantendo-as em uma posição de submissão. A estratégia do sistema é brilhante, mas também desonesta. Eles usam termos que parecem inofensivos, mas que, na verdade, escondem implicações significativas.
Palavras como acordo, compromisso e até autorização têm significados legais que muitas vezes você não compreende plenamente. É nesse desconhecimento que o sistema se apoia, criando uma rede de obrigações da qual você não pode escapar facilmente. Mas há uma saída: conhecer a fundo o que cada termo significa e recusar-se a assinar ou aceitar algo que não esteja claro. O simples ato de fazer perguntas pode mudar completamente a dinâmica de poder. Quando você começa a compreender que o consentimento é a chave de tudo, percebe que não precisa mais ser uma vítima desse sistema. O primeiro passo é simples: nunca dê seu consentimento sem entender exatamente para o que está concordando. Isso exige paciência e um certo esforço, mas os resultados podem ser transformadores. Ao recuperar o controle sobre suas escolhas, você também retoma o controle sobre sua vida. Saber dizer não é uma habilidade poderosa que o sistema teme, pois coloca você em uma posição de poder. O consentimento, no entanto, não é apenas uma questão de palavras, ele também está embutido em ações. Quando você usa determinados serviços, paga impostos ou segue certas regras sem questionar, está consentindo tacitamente com o sistema. Isso não significa que você deve abandonar completamente a sociedade, mas sim que deve fazer escolhas conscientes. Entender as implicações por trás de cada decisão e ação é o que separa aqueles que vivem sob o controle do sistema daqueles que conseguem navegar por ele de maneira estratégica e livre. Imagine como seria sua vida se você tivesse total clareza sobre o que está consentindo e o que não está. Você seria capaz de negociar melhor, evitar armadilhas financeiras e até mesmo exigir mudanças no sistema. Esse é o verdadeiro poder do conhecimento. Ele transforma você de um participante passivo em um agente ativo, alguém que não apenas segue as regras, mas que também é capaz de questioná-las e moldá-las ao seu favor. Então, pergunte-se: o que você está consentindo agora, sem nem perceber? E o que faria diferente se tivesse pleno controle sobre suas escolhas? As duas leis antigas que governam sua vida não precisam ser um mistério. A partir do momento em que você entende como a lei da terra e a lei do mar operam, você pode começar a navegar nesse sistema com mais sabedoria e controle. Agora, eu te pergunto: o que você vai fazer com conhecimento? Vai continuar aceitando as coisas como estão? Ou vai tomar as rédeas da sua vida? E lembre-se, no canal Espírito Revelado, estamos sempre aqui para te guiar em temas que transformam sua visão de mundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber disso. Além disso, torne-se membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Tenha acesso exclusivo a audiobooks incríveis, músicas para reprogramação mental e vídeos antecipados que vão transformar sua vida. Junte-se a nós nesta jornada.